Olá, que bom falar com vocês. Hoje nós estamos aqui para responder perguntas. E as perguntas são relacionadas a mentores, anjos da guarda, guias, entidades, como que é esse universo e o que a gente pode saber mais. E com certeza, sabendo mais sobre esse universo, a gente se aproxima também e se relaciona melhor com essas presenças espirituais que, querendo ou não, nos acompanham, né, na nossa encarnação. Graças a Deus. Os mentores, para começar, né? Vou começar com a pergunta dos mentores. Vou até ler a pergunta, né? Como o mentor nos escolhe? E se ele tem poder, né, de decisão na nossa vida. A questão do mentor, né? É como que acontece da escolha do mentor. Primeiro que a gente tem que falar sobre mentores. Todas as pessoas encarnadas têm um mentor. Um mentor ou mais. Normalmente é um mentor ou mentora, né? Eu tô falando no genérico, mas assim, pode ser um mentor ou uma mentora. Ou pode ser mais de um mentor, tá? Pode ter 2, 3, às vezes, mentores. Depende da missão da pessoa e do que ela vai precisar para desenvolver aquela missão. E o mentor, ele é responsável por fazer com você, junto com você, o planejamento encarnatório. Nem sempre esse planejamento encarnatório tem a nossa presença e a nossa, né, concordância total, porque depende do grau, né, de esclarecimento e consciência que a gente está antes de encarnar, né? Qual é esse grau? Então, o nosso mentor, ele tem essa decisão sobre o nosso planejamento encarnatório. Ele nos ajuda, né, vendo junto com os amigos de luz, com a gente mesmo, com aquilo que preciso aprender nessa encarnação. Então, quais as situações principais que você vai precisar de passar? Qual o contexto de vida melhor para você nascer, né? Em qual país, em qual tipo de família, qual família e qual grupos, né, espirituais que você tem afinidades ou alguma ligação kármica, mesmo que seja de dívida, para que você nasça ali. Então, os mentores, eles ajudam no planejamento encarnatório e ele vai te ajudar, ele é aquele que vai te orientar na sua encarnação desde o seu nascimento até o seu desencarne. E como eles são escolhidos? Na verdade, não é a gente que escolhe, né? É uma coisa que acontece, principalmente eles que se dispõem a cuidar, né? Então, os mentores se dispõem a cuidar de pessoas que normalmente já são pessoas afins, que já tiveram alguma história. Então, normalmente, você já teve alguma história pregressa com seu mentor. Seja que você veio num grupo espiritual de afinidade muito grande, pode ser um amigo de vidas espiritual seu, pode ser alguém com que você já viveu ou já teve alguma história em alguma encarnação. Mas normalmente os nossos mentores, eles têm ligações com a gente de laços afetivos e espirituais, além desse compromisso de ser mentores. Então, às vezes é alguém, e ele tem que estar um pouco à frente de você. A gente às vezes acha que os mentores precisam ser iluminados, né? Não, são seres de luz. Não. Os mentores são espíritos que têm maior esclarecimento do que aqueles que eles estão conduzindo ali, ajudando espiritualmente. É claro que tem que ter um esclarecimento tal para não ferir nenhuma lei universal, principalmente a lei do livre-arbítrio. E por que eu falo isso para vocês? Porque a questão dos mentores é a seguinte, né? A gente às vezes pergunta assim, por que o mentor de uma pessoa que às vezes está fazendo mal não tem esse poder de desencarnar essa pessoa, ou de falar para ela não fazer, ou de paralisar ela, não deixar ela fazer algum mal? Pode ser o mentor de um assassino, de Hitler, do que for, né? E aí, para convidar você a pensar sobre isso, eu quero te falar sobre o mentor maior da humanidade. Qual é o maior mentor do planeta Terra que chegou aqui e falou, olha, eu só vou embora depois que a última ovelha tiver conseguido entrar aqui dentro, né? Não estiver mais perdida? É exatamente Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o mentor da humanidade, ele é o mentor do planeta Terra. E mesmo ele sendo o mentor, acontecem várias coisas no planeta Terra. Por quê? Porque ele respeita o livre-arbítrio, que é uma ordem universal. É maior do que o nosso planeta, sabe? É maior do que o nosso plano. É uma lei que rege o universo. E a lei da consciência também. E para que as pessoas tenham consciências, para que elas sejam seres independentes, elas precisam fazer suas escolhas.
Então, mesmo Jesus, quando veio, por mais que ele falou da luz, ele falou do amor, a questão dele ser o mentor, ele não vai impedir as pessoas, né? O despertar espiritual não pode ser algo obrigatório, não pode ser algo obrigado, sabe? O despertar espiritual é aquilo que você, né, sente e que tem que ser de dentro para fora, né? Então, os mentores é a mesma coisa. Ele vai ajudar a conduzir a sua encarnação. Muitas vezes vai te ajudar a ir para caminhos melhores. Muitas vezes vai te ajudar a tomar melhores decisões, que querendo ou não, um momento de sonho. Muitas vezes os mentores tentam se manifestar. Ou às vezes eles não estão conseguindo ter acesso a você porque sua energia está muito diferente. Eles às vezes influenciam alguém que vai chegar e às vezes vai poder falar alguma coisa com você. Influenciam você de conhecer algum caminho espiritual, alguma filosofia para te ajudar. Então os mentores, eles podem ajudar na orientação, mas eles não podem ferir essa lei do livre-arbítrio, da liberdade, do respeito da nossa própria energia. Porque a nossa energia, por mais que nós temos mentores, quem constrói a nossa vida somos nós. Os mentores estão aqui para conduzir, para orientar, para fazer certos encontros acontecerem, certas coisas se cumprirem, certos fatos se cumprirem no planejamento encarnatório. Mas quem constrói a nossa realidade somos nós. Você constrói a sua realidade com tudo aquilo que você pensa, com tudo aquilo que você fala, com tudo aquilo que você sente, com tudo aquilo que você faz, para onde você direciona o seu olhar. Isso faz você construir sua realidade. E os mentores estão aqui para ajudar nessa condução. Quanto mais você se afiniza com a energia do seu mentor, maior orientação espiritual você vai ter. E maiores chances de melhores resultados também, você não acha? Então, a questão dos mentores eles não vão chegar e te desencarnar porque você está fazendo uma coisa errada, ou tirar você do ambiente com a mão, porque existe o livre-arbítrio. Jesus veio há 2000 anos, mais de 2000 anos, né, atrás, nos ensinar sobre o amor. E quantas vezes nós ainda estamos assim errando nisso? E quantas vezes a gente ainda está engatinhando nesse ensinamento de amor que Jesus veio nos trazer? E ele está há 2000 anos esperando a gente despertar para isso. Ele, imagina se pudesse falar assim, não, eu vou despertar todo mundo aqui. Aí não iria ter o mérito de cada um. Não ia ser algo de verdade. Não ia ser uma história de um espírito que se individualizou, de uma centelha divina que se individualizou e está fazendo de volta o caminho para casa, que é o caminho do Dharma. Então, os nossos mentores, eles são justamente aqueles que podem muitas vezes nos orientar, propiciar encontros que podem, sabe aquele encontro que muda a sua vida, ou aquele livro que chega na sua mão, ou aquele lugar que você vai frequentar, aquilo ali vai te abrir, sabe? E que às vezes você vai ter certas oportunidades na vida de dar um salto. Só que se a gente não pega essa oportunidade e aproveita, ela vai passar. E a gente vai continuar na nossa média. Tem quantas vezes a gente vê histórias de pessoas, né, que chegou aquela oportunidade. Não, ela teve a oportunidade de pegar aquilo ali e melhorar, sabe, o nível, a qualidade da vida. Seja uma oportunidade profissional, seja uma oportunidade espiritual, seja uma oportunidade de um relacionamento com alguém, o que for. E a gente lá vai ter o livre-arbítrio de falar, eu quero aproveitar essa oportunidade e vou dar um salto com ela. Ou não quero. E isso diz respeito ao que a gente vai construir pra gente. É a nossa realidade. Porque o mentor tá construindo a dele. Ele tem com certeza a vida dele e as coisas que ele precisa também resolver. Então eu acho que isso é muito importante a gente pensar sobre os mentores. Outra pergunta que falou foi, cada um tem seu mentor e eles seguem o mesmo padrão de fraternidade? Sim, então cada um tem um mentor. Só que um mentor pode ser mentor de mais pessoas, tá? Normalmente é. Então, assim, todos nós temos um mentor, mas, por exemplo, o meu mentor pode ser mentor meu e de outra pessoa também. Porque nós temos aqui, gente, 8 bilhões de espíritos encarnados. Então, imagina, né? Então, teria que ter muitos e muitos bilhões de mentores. Então, muitas vezes os mentores são mentores de um grupo, sabe? Pode ser de um, mas muitos mentores, às vezes, eles fazem parte de um grupo que eles ajudam ali. E existe sim uma diferença entre mentor,
anjo da guarda e entidade ou guias. Eu vou falar aqui, mais ou menos, bem rápido para ser bem precisa. Tem vários outros vídeos, gente, grandes, de lives falando sobre isso aqui no Movimento Dedico, bem aqui no YouTube. Vale a pena vocês verem, que vai falar mais especificamente sobre cada um. Mas eu tô aqui mais para resolver essas dúvidas, tá? Para vocês. Então, a dúvida é, o mentor, ele é aquele que vai orientar a sua encarnação. Ele está com você do início até o fim da encarnação. Ele faz o planejamento encarnatório e ele é como se fosse um professor, um orientador. O anjo da guarda é o seu protetor e ele vem de um outro lugar. O mentor está no plano astral, tá? O anjo da guarda ele vai estar no plano celestial. Então, os planos celestiais são os planos... Dentro do plano celestial, o plano angélico. Então, ele faz parte desse plano angélico e ele é uma energia de proteção. É um ser de luz de proteção angélica que vai ser o seu protetor durante essa encarnação. Então, todas as pessoas também têm um anjo protetor. E tem as entidades e guias, que as entidades e os guias são amigos espirituais, seres, né, pessoas que você já encarnou em outras vidas, ou que você tem uma missão e que você muitas vezes combina de encarnar nessa vida, e que eles não vão encarnar e que você vai realizar um trabalho espiritual com a ajuda desses guias. Então os guias e entidades, eles ajudam em trabalhos espirituais. Não necessariamente precisa ser dentro de centro espírita ou casa de umbanda. Qualquer trabalho, em qualquer igreja, em qualquer coisa, em qualquer atividade de autoconhecimento, ou para você mesmo, para você se desenvolver, para o seu autoconhecimento, as entidades e os guias são certos amigos espirituais que ajudam a gente no ofício, no trabalho espiritual, no exercício da mediunidade, no exercício da espiritualidade. Podem ser nossos amigos, pessoas que a gente combinou antes de nascer, ou podem ser das egrégoras, dos lugares que a gente frequenta. Então, às vezes tem um lugar que a gente frequenta que já tem um grupo de trabalhadores, de missionários daquele lugar, e um desses missionários vai trabalhar comigo, e aí ele vai ser minha entidade, meu guia, que a gente fala, mas no sentido de que eu vou desenvolver um trabalho mediúnico, um trabalho espiritual ali, com aquela pessoa, com aquele ser de luz, que é um missionário daquela egrégora, mas que também vai trabalhar comigo. Tá bom? Espero ter respondido isso pra vocês, que vocês aproveitem, né? Que você aproveite esse vídeo pra aproximar mais do seu mentor. Eu acho que quanto mais a gente estiver conectado com o nosso mentor, mais a gente está conectado com o nosso propósito de vida. E quando a gente está mais conectado com o nosso propósito de vida, a gente se sente mais realizado, porque a gente começa a viver uma vida com sentido. E é para isso que eu fiz esse vídeo aqui pra vocês, viu? Muito obrigada e até a próxima.